Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é conjuntos numéricos. Primeiro, vamos considerar as seguintes frases. Primeira, a entrega da correspondência de João é na Rua 15, número 40, código de endereçamento postal, que é o CEP, 76.600.000, cidade de Goiás. A segunda, no campus do IFG, cidade de Goiás, em um dos prédios, os laboratórios ficam no primeiro e terceiro andares, e no segundo andar, as salas de aula. Vá percebendo onde que os números estão sendo usados e qual é o tipo de número que está sendo usado. Terceira frase, Goiás é um município brasileiro, antiga capital do estado homônimo de Goiás. Sua população estimada em 2018 era de 22.916 habitantes, de acordo com o IBGE. Tirei isso do Wikipedia. Quarta frase, viajei ontem para Goiânia. Saí às 7 horas da manhã, percorrendo 140 quilômetros a uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Fiz uma parada em Itaúsu e bebi 750 ml de suco de caju. Bom, nessas 4 frases, o que todos esses números têm em comum, né? É a sua natureza. Todos esses números pertencem ao conjunto dos números naturais, tá? Então, quem são os números naturais, né? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Esses são os números naturais, né? E aqui nessas frases, esses números naturais têm diferentes funções. Por exemplo, aqui nos números em endereços, por exemplo, CEP, nós temos os números que codificam. Então, a gente está utilizando os números naturais para codificar, né? Outros exemplos poderiam ser números de telefone, número de um boleto bancário, né? Números de códigos de barras. Então, esses números são utilizados para codificar. No segundo, a gente tem exemplos de números que são utilizados para ordenar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Na terceira frase, a gente já tem números que são utilizados para quantificar, para contar, né? Para saber a quantidade de, por exemplo, aqui de pessoas, quantidade de coisas, e enfim. Nas frases, né, número 4, aqui os números já têm a finalidade de medir grandezas, né? É claro que a gente sabe que para medir nem sempre a gente tem números inteiros, né? Que é o caso dos números naturais e que é o caso dessas frases, né? Que a gente tem números inteiros, 7 horas, 140 quilômetros, 750 ml, 100 quilômetros por hora, né? Então, todos esses números são naturais e eles são utilizados com essas funções, tá? Nós vamos indicar o conjunto dos números naturais por esse símbolo aqui, ó. É importante destacar que todo número natural tem um sucessor, ou seja, por mais que você tome um número muito grande, se você somar mais um, ainda vai existir um número natural que vem depois dele. Some mais um e você acha outro número natural que vem depois daquele, e assim por diante, né? E por isso podemos dizer que o conjunto dos números naturais é infinito, né? Ou seja, não tem fim, né? Esse fato é indicado pelas reticências, né? Eu coloquei aqui reticências para indicar, então, que essa sequência de números naturais não tem fim. Quando somamos ou multiplicamos 2 números naturais, você deve já ter percebido que o resultado é sempre um número natural, correto? Só que na subtração
isso nem sempre acontece. Nem sempre o resultado da subtração de dois números naturais vai ter como resultado um número natural. Por exemplo, 3 menos 8. 3 menos 8 não é possível em N. Porque como que eu vou tirar 8 unidades de 3, né? Se eu não tenho essas 8 unidades para serem tiradas. Daí, então, a necessidade de ampliar o conjunto dos naturais, introduzindo-se, então, a ideia dos números negativos. Então, uma parte dos números negativos é formada pelos números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, que nós vamos chamar de números inteiros negativos. Reunindo, então, o conjunto dos números naturais com o conjunto dos números inteiros negativos, nós vamos ter, então, o conjunto dos números inteiros, né? Que a gente vai simbolizar aqui por essa letra Z. Então, o conjunto Z, como que ele é formado? Nós temos aí o 0 e adiante nós temos o 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E antes do 0 nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Uma característica muito importante aqui no número inteiro é que todo número inteiro tem o sucessor, assim como os números naturais, e ele também vai possuir um antecessor. No conjunto dos números inteiros sempre vai vir alguém ali atrás, algum número menor do que outro, né? Então, por isso, dentro do conjunto dos inteiros não existe nem o menor e nem o maior número inteiro, né? Também é um conjunto infinito. Podemos representar os números inteiros em uma reta, orientados pelo 0. Escrevemos os números em ordem crescente da esquerda para a direita. Orientados a partir do 0, da esquerda para a direita, os números vão crescendo, né? E da direita para a esquerda, os números vão decrescendo, tá? Note aqui na figura a simetria dos números em relação ao 0. Há uma simetria entre o menos 1 e o 1, entre o 2 e o menos 2, entre o 3 e o menos 3 e assim por diante. Esses números simétricos também são chamados de números opostos. Então, por exemplo, 2 e menos 2 são opostos. Se eu quero o oposto de 3, é menos 3. Se eu quero o oposto de menos 7, é 7, tá? Outro conceito importante aqui é o conceito de módulo. O módulo de um número corresponde à distância entre este número e o 0 na reta. Por exemplo, o módulo de 2 é 2. Por quê? Porque a distância do 2 até o 0 é 2, tá? E o módulo de menos 2 também vai ser 2. Por quê? Porque a distância do menos 2 até o 0 é 2, tá? Então, no fim das contas, é simplesmente tirar o sinal ali daquele número que a gente encontra o seu módulo, né? O símbolo do módulo de um número, n, é barra, n, barra. Né? A gente vai colocar esse número entre duas barras verticais, tá? Utilizando os mesmos exemplos, então, o módulo de 2 é só colocar o 2 entre essas duas barrinhas. O módulo de menos 2 é só colocar o menos 2 entre essas duas barrinhas, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de números inteiros no nosso dia a dia. Em agosto do ano passado, enquanto a cidade de Urupema, Santa Catarina, registrou menos 8 graus Celsius de temperatura, a população da cidade de Goiás estava chamuscando a 38 graus Celsius, né? Então, os números inteiros vêm aqui para representar números positivos, né, de temperatura, ou seja, são temperaturas acima de 0 graus Celsius, e também vem representar temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, aqui com temperaturas negativas. Levei um susto ao ver o extrato do mês da minha conta bancária. Havia um valor de menos R$ 25,00 de origem desconhecida. Não me lembro de ter gasto esse valor.
né? Então, aqui o número inteiro vem aqui para representar dinheiro, né? O valor inteiro de reais, tá? E registrando um débito, uma dívida, né? De R$25 aqui na conta bancária da moça, tá? Frase número 3. Itaberaí tem 701 metros de altitude em relação ao nível do mar, né? O nível do mar é tomado como referência para medir a altitude. Ele é considerado como altitude zero. E a cidade de Goiás tem 496 metros de altitude. Podemos dizer, portanto, que a altitude de Goiás com relação a Itaberaí é de menos 205 metros. Então, aqui eu já estou comparando a altitude de Goiás com Itaberaí, como se Itaberaí fosse o nível zero. Então, se Itaberaí é nível zero aqui, então Goiás está a 205 metros abaixo de Itaberaí. E aí eu posso simbolizar esse número abaixo de zero como menos 205 metros, ok? Quarto exemplo. Resolvi vender picolés aos domingos na Praça do Coreto. Neste último domingo, obtive uma receita de R$50, ou seja, ele ganhou R$50, né, ao vender os seus picolés. Infelizmente, precifiquei mal o meu produto e registrei um prejuízo de menos R$10, pois a produção me custou R$60. Ajustes serão feitos, né? Então, a gente também pode utilizar aí números inteiros para representar ganhos e prejuízos, né? Quando a gente tem prejuízo, a gente simboliza por um número negativo, tá bom? Sabemos que a adição e multiplicação de dois números naturais ou inteiros sempre vai resultar em um número natural ou inteiro. Já a divisão aqui, que eu vou analisar, de dois números naturais ou inteiros, nem sempre é um número natural ou inteiro, tá? Por exemplo, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2, né? A gente sabe que não vai dar um número inteiro, tá? Para resolver esse problema, criou-se, então, o conjunto dos números racionais, em que o resultado da divisão 1 dividido por 2 é representado por 1/2, essa fração, né? Ou por 0,5, tá? O conjunto que a gente vai simbolizar por Q dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração com denominador e numerador inteiros e o denominador diferente de zero. Mais uma vez, número racional é todo número que pode ser representado em forma de fração, onde no numerador e no denominador a gente tem números inteiros, exceto o zero no denominador, né? Por que exceto o zero no denominador? Porque não existe divisão por zero, ok? Nós simbolizamos o conjunto dos racionais dessa forma, através de uma representação por propriedade. O conjunto dos racionais é igual a x, tal que x vai ser igual à fração a sobre b, com a pertencente aos inteiros, b pertencente aos inteiros e b diferente de zero. Vamos dar aqui alguns exemplos de números racionais. Os números 3/5, 12/7 e menos 2/10 são racionais, pois cada um está representado por uma razão de números inteiros. Números representados por decimais finitos, por exemplo, 1,25 é racional, por quê? Porque resulta da divisão de 5 por 4, né? Ou seja, resulta da fração 5/4, tá? Bom, números representados por decimais infinitos apresentando dízima periódica. O que é uma dízima periódica, né?
são números decimais que apresentam uma repetição aqui infinita de alguns algarismos. Por exemplo, aqui esse número 0,7777 reticências. O que está acontecendo? O número de casas decimais aqui, na verdade, é infinito. E o 7 sempre vai repetir. Nunca vai ter outro número aqui diferente do 7 nessas casas decimais. Então, aqui, esse número, por ser dízima periódica, também é racional. E ele resulta também de uma fração. Então, é possível escrever esse número na forma de fração de números inteiros. Resulta da divisão de 7 por 9, ou seja, da fração 7 nonos. Exemplo 4. Todo número inteiro é racional. Atenção aqui, é importante. Todo número inteiro é racional, pois ele pode ser representado por uma razão de dois números inteiros. Por exemplo, os números 5, menos 10 e 0 podem ser escritos como? O número 5, eu posso escrever ele como 5 sobre 1. Eu posso escrever como 10 sobre 2. Eu posso escrever 15 sobre 3. Todas essas frações, que aliás são infinitas, podem representar o número 5. Basta você dividir o numerador pelo denominador que você chega ao 5, tá? Da mesma forma, o menos 10. Menos 10 sobre 1, menos 10. Menos 300 sobre 30 é menos 10, né? Também, qualquer número inteiro vai ter infinitas possibilidades de representações em frações. O próprio zero também é um número racional, porque ele pode ser escrito como 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3 e assim por diante. Por quê? Porque 0 dividido por qualquer número é o próprio zero, tá? A gente também vai representar os números racionais em uma reta. Como que a gente vai fazer isso? O mais fácil é se orientar pelos números inteiros, né? Então, se eu quero representar o número 0,33333, né, aqui uma dízima periódica, eu sei que esse número vai estar entre o 0 e o 1, né? E um pouquinho depois do 0,3. Então, eu vou ali o mais próximo possível do que seria esse número 0,33333. Por exemplo, o número 3,5. O número 3,5, ele fica exatamente aqui no meio entre o 1 e o 2. Por quê? Porque 3,5, na verdade, é igual a 1,5, tá? É só fazer a continha de divisão que você vai ver que é 1,5. Então, ele fica exatamente aqui entre o 1 e o 2, tá? E agora o menos 2,75, vou fazer a mesma coisa. Menos 2,75 vai ficar entre menos 2 e menos 3, né? É só eu me aproximar aqui, verificar onde que é o 2,5, sabendo que o menos 2 está aqui. Aqui seria o menos 2,5. Então, aqui entre o menos 2,5 e o menos 3, nós temos o menos 2,75. Exemplos de números racionais no nosso dia a dia. Na minha receita de pão de queijo vão 3/4 de copo de óleo vegetal ou meio copo de banha de porco. 2. O saldo da minha conta no início do mês era de R$ 1.099,75. Agora, final de mês, está em menos R$ 350,11. Então, aqui eu mostrei dois exemplos. Aqui, geralmente, a gente vê muito em receitas, né, utilizando frações. E aqui no número 2, através do dinheiro, né? Também trazendo exemplos que podem ser números positivos ou números negativos, né? Números positivos para representar crédito e números negativos para representar débitos, para representar dívidas, prejuízos, né? Exemplo 3.
O terreno que estou vendendo tem 403,86 metros quadrados de área e está no alto de uma montanha de 780,3 metros de altitude. Nele tem uma represa d'água com capacidade volumétrica de 1,5 decâmetros cúbicos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de números racionais em medidas de grandezas, né? Aqui eu trouxe como exemplo a área, comprimento, volume, capacidade, né? Então, os números racionais, eles são muito utilizados para medir grandezas. Existem números que não são racionais, ou seja, que não podem ser representados como a razão entre dois números inteiros. Esses números são chamados de números irracionais. O conjunto que nós vamos simbolizar por esse I aqui, dos números irracionais, é todo número que em sua forma decimal é uma dízima não periódica, ou seja, são números que também vão ter infinitas casas decimais, só que não vai haver repetição como as dízimas periódicas têm, tá? Não vai haver um período aí, não vai haver repetição. Exemplos de números irracionais, a raiz de 2, né? Raiz de 2, eu coloquei aqui uma aproximação que é 1,4142, 1356 e reticências, né? Reticências para simbolizar que tem infinitas casas decimais e perceba que não tem nenhum tipo de repetição, tá? O pi também é o símbolo que utilizamos para esse número aqui, 3,1415992 e assim por diante. A raiz cúbica de 5, 1,70999759 e assim por diante. O conjunto dos números irracionais são infinitos, né? Então, assim, temos uma infinidade de números irracionais. Como que eu vou representar os números irracionais em uma reta? Professor, eu quero colocar o raiz de 2 na reta. Bom, gente, é através de uma aproximação mesmo. Se você tem 0, 1 e o 2 aqui como referência na sua reta, e você tem que raiz de 2 é aproximadamente 1,41, então você vai posicionar a raiz de 2 aproximadamente nesse valor, né? Então, na hora da gente representar, principalmente manualmente, a gente tem essa possibilidade. É claro que existem construções geométricas que você pode localizar o raiz de 2 exatamente, tá? Onde que ele está, tá? Para localizar números irracionais, pode ser através de aproximações mesmo, tá? Assim como menos raiz de 3, olha, menos raiz de 3, aqui tem um errinho, menos raiz de 3 é igual a menos 1,7320508 e assim por diante. Então, eu vou localizar aproximadamente onde que fica o menos 1,7 e vou posicionar o menos raiz de 3. O menos 1,7 provavelmente vai estar aqui próximo do menos 1,5, né? Um pouco depois, se aproximando do menos 2, né? Exemplos de números irracionais. Bom, então, temos aqui um exemplo clássico, que é a medida da diagonal de um quadrado. Se eu pegar um quadrado de lado 1, né, a medida da diagonal desse quadrado vai dar raiz de 2, né? Como que se chegou a esse valor? Através do Teorema de Pitágoras,
né? Nós temos no Teorema de Pitágoras que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, se eu pegar aqui um triângulo desses aqui, a medida dos catetos é 1 e 1. Então, aqui eu vou ter que a minha hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. E a pergunta que foi feita é: qual é o número que ao quadrado é igual a 2? Né? E através dessa investigação de saber qual é o número que ao quadrado dá 2, é que percebeu-se que a existência desses números irracionais, né? Então, é um exemplo, tá? A medida da diagonal de um quadrado sempre será a medida de seu lado multiplicado por raiz de 2, tá? Então, no caso, a medida desse quadrado de lado 1 vai ser igual a raiz de 2. Se o meu quadrado tivesse lado 2, a diagonal mediria 2 raiz de 2, tá? E assim por diante. Basta fazer o Teorema de Pitágoras que você verifica isso. Segundo exemplo, a razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro é sempre constante, igual a π. Então, foi outro número curioso aí na história que encontraram, que sempre que a gente pegava a medida de uma circunferência, do comprimento da circunferência, e dividia pelo diâmetro dessa circunferência, né, sempre chegava a um número, a valores sempre aproximados, né, a 3,14, 15 e assim por diante. Sempre para qualquer círculo, circunferência, se você tomar o comprimento dessa circunferência e dividir pelo seu diâmetro, o valor vai ser igual a π. No terceiro exemplo, temos o número de ouro, representado por φ. Seu valor é φ igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Na representação decimal, φ é igual a 1,61803398875, também aqui com reticências, porque é infinito, né? E o número de ouro é encontrado a partir da razão áurea ou divina proporção, sendo encontrada em muitos elementos da natureza. Além disso, esta razão está presente em diversas pinturas, esculturas e construções. E por isso que eu trouxe aqui a Mona Lisa como exemplo, né? Está presente aqui nessa obra de Leonardo da Vinci. Para quem tiver curiosidade de como se chegou a esse número de ouro e o que é essa razão áurea ou divina proporção, depois pode me procurar que eu envio algum material. Unindo os conjuntos racionais com os irracionais, que é importante falar, né? O número, ele é racional ou ele é irracional. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? Perceba isso, tá bom? Conjunto dos números racionais, né? Que pode ser representado por uma fração de números inteiros. E os números irracionais não podem ser representados por uma fração de números inteiros, tá bom? Mas quando a gente une esses dois conjuntos, nós vamos chamar esse conjunto maior de conjunto de números reais. Qualquer número racional ou irracional é chamado de número real. Indicamos por R o conjunto dos números reais. E aí, na sua representação aqui por propriedade, a gente representa assim. R é igual a todo x, tal que x pertence a Q ou x pertence a I, tá? Ou então, a gente pode simplesmente simbolizar o conjunto dos reais como sendo a união entre os conjuntos Q e I, tá bom? Representando, por fim,
os números reais em uma reta. Nós vamos trabalhar o ano inteiro com os números reais. Nos números reais, a gente não encontra sequer um buraquinho na reta. Por exemplo, como nos números inteiros. Nos números inteiros, a gente tinha o 0, depois a gente já tinha o 1. E ficava um vão aqui entre o 0 e o 1, né? Então, vieram os números racionais, e nós temos infinitos números racionais aqui entre o 0 e 1, mas mesmo assim existia buracos ali entre os números racionais. E aí vieram os números irracionais, completando o conjunto dos racionais e trazendo para a gente o conjunto dos números reais. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui nessa reta, vai existir um número real aqui nessa reta, para qualquer ponto. Então, eu até coloquei aqui como importante. A cada ponto da reta corresponde um único número real. E, reciprocamente, a cada número real corresponde um único ponto da reta. E exemplos de números reais. Todos os exemplos que vimos anteriormente são exemplos de números reais. Coloquei em forma de diagrama de Venn o conjunto dos números reais, é esse diagrama aqui maior, tá? Onde lá está, em uma parte, os números racionais e a outra parte, os números irracionais. Então, todo exemplo que eu dei para números naturais, inteiros, racionais e irracionais serve, então, para exemplificar os números reais, ok? Para você refletir, eu trouxe aqui alguns dizeres de Leonardo da Vinci. O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena suavidade para o amanhã. Estudem pensando no futuro de vocês, tá bom? E é isso. Obrigada.